Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu me inscrevi novamente porque eu não podia deixar de comentar a Operação Calabar, essa operação da Polícia Civil que levou já à prisão de cerca de 90 PMs do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo. São 97 mandados de prisão contra policiais militares, quase todos já cumpridos. E a Operação Calabar, ela vem, vamos dizer assim, confirmar as denúncias que nós, há muito tempo, fazemos nesse parlamento, antes de ocuparmos cadeira nesse parlamento, denunciando a farsa que é a guerra às drogas. A guerra às drogas não funciona. Em lugar nenhum do mundo, a guerra às drogas conseguiu impedir o tráfico de drogas. Nenhum lugar do mundo. E não é uma questão de investimento. Muitas pessoas argumentam comigo, não, mas é porque o Brasil não investe seriamente no combate às drogas. Mas não é no Brasil, O tráfico de drogas ocorre nos presídios da Noruega, da Dinamarca. O tráfico de drogas ocorre, e de maneira muito mais forte do que no Brasil, no país que mais investe no combate às drogas do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos gasta $600 por segundo no combate às drogas. Tem hoje a maior população carcerária do planeta. Os Estados Unidos tem 4% da população mundial e 12% da população carcerária. E metade dos encarcerados nos Estados Unidos estão condenados por tráfico de drogas. E mesmo lá, nos Estados Unidos, pelo menos 42% da população admite em pesquisas fazer uso de drogas ilícitas. Só para vocês terem uma ideia, contra 7% no Brasil. Então, às vezes, parece até que quanto mais se investe na guerra às drogas, menos ela funciona. A guerra às drogas não funciona. A guerra às drogas provoca violência. Violência entre grupos armados que disputam o mercado ilegal, porque o mercado ilegal ele só pode ser disputado por grupos armados de criminosos. Você não tem o Estado regulamentando o mercado, ele vai se autorregulamentar através da violência. Nós temos a violência entre o Estado e os grupos organizados para traficar drogas. Violência que atinge a toda a sociedade, não só aos traficantes, mas aos policiais, aos moradores das regiões onde ocorrem os conflitos. E o que a Operação Calabar demonstrou é que a proibição, além de não funcionar, além de produzir violência, ela também produz corrupção. Vejam, eram 90 policiais militares até agora envolvidos. Eu digo até agora porque, por enquanto, só apareceram os praças, os soldados, os cabos, os sargentos. E não é possível que um esquema de corrupção tão grande dentro de um batalhão não ocorra sem o conhecimento e a conivência também de oficiais. Estão faltando ainda aparecerem os tenentes, os capitães, os majores, os coronéis envolvidos nesse esquema do 7º Batalhão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a operação também demonstrou que, para cumprir cotas de prisões, os policiais militares do 7º Batalhão estavam enquadrando como traficantes usuários de drogas. Exatamente o que nós sempre denunciamos aqui, que a nossa legislação, a legislação de 2006, é uma legislação feita para a criminalização da pobreza.
Uma legislação que acabou com a pena de prisão para os usuários, o que eu considero um avanço, mas que aumentou a pena mínima para os traficantes e colocou na lei o preconceito social. A lei diz que as autoridades devem levar em consideração a quantidade de droga apreendida, mas não define a quantidade. O local da apreensão, exatamente isso, senhor presidente. A lei diz que se a pessoa presa for presa na Rocinha, ela é traficante. Se for presa no Leblon, é usuário. É isso que a lei diz quando ela determina que deve se levar em consideração o local da prisão. E também a história de vida da pessoa. Uma vez eu estava num debate de televisão com um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao qual eu tenho, inclusive, o maior respeito, um delegado reconhecido como da Banda Boa, que enfrentou o Álvaro Lins, sofreu atentado por ter enfrentado o delegado Álvaro Lins. Esse delegado, na maior ingenuidade, ao ser perguntado pelo jornalista, no debate que eu estava com ele, como é que ele fazia para diferenciar o usuário do traficante, ele deu a seguinte resposta: eu vou pela renda. Se eu pego um engenheiro de Furnas, no alto do Santa Marta, com 30 gramas de cocaína, eu sei que ele subiu o morro e comprou de uma vez a cocaína que ele vai usar o mês inteiro. Agora, se eu pego um garoto do Santa Marta, que não tem emprego, não tem renda, se ele está com 1 ou 2 baseados, como é que ele conseguiu aqueles baseados? Ele só pode ser traficante. Quer dizer, o delegado resumiu, né, teses de doutorado em sociologia urbana, que mostra exatamente isso, como que a nossa lei de drogas foi feita para encarcerar o pobre negro favelado, enquanto o jovem branco de classe média é usuário de drogas. E fizemos uma lei que coube como uma luva na ação corrupta desses policiais do 7º Batalhão, para fingir que combatem o tráfico de drogas, usavam a sua fé pública de policiais para incriminar usuários como se traficantes fossem. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem uma responsabilidade, tem que rever todas as condenações por tráfico de drogas oriundos de processos em que esses policiais testemunharam contra os condenados. Nenhuma pessoa que foi condenada por iniciativa desses policiais afastados do 7º Batalhão pode continuar preso sem que haja revisão do seu processo. E aqueles condenados por tráfico, com a única prova, o depoimento desses policiais, tem que ser imediatamente libertado. Nós não podemos permitir que usuários de drogas estejam trancafiados como traficantes para que policiais corruptos pudessem fingir que estavam combatendo o tráfico de drogas. Esses policiais perderam a fé pública, nunca tiveram a fé pública. Já foi demonstrado que mentiram nesses processos, e esses processos precisam ser refeitos. Agora, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, talvez o mais grave nisso tudo é que até agora eu não encontrei ninguém que acredite que esse problema está restrito ao 7º Batalhão de Polícia Militar. Todas as pessoas com quem eu conversei desde então acreditam que investigações iguais nos outros batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro terão o mesmo resultado. Há um esquema de achaque aos traficantes do Rio de Janeiro em todos os batalhões da Polícia Militar. Em todos os batalhões. O que aconteceu em São Gonçalo não é a exceção, é a regra.
é a regra. E eu espero que as investigações não parem no Batalhão de São Gonçalo, como se o Batalhão de São Gonçalo fosse uma ilha, como se o que aconteceu ali só acontecesse no 7º Batalhão. O que aconteceu no 7º Batalhão é fruto da política de proibição das drogas. E não acontece apenas com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, nem com a Polícia Militar do Brasil. É um fenômeno mundial que levou, inclusive, à criação de uma associação internacional de agentes da lei, chamado Agentes da Lei contra a Proibição. São policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários do mundo inteiro que defendem a legalização das drogas, porque acreditam que hoje a proibição das drogas é a principal fonte de corrupção da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, dos agentes penitenciários, no Brasil e no mundo. Basta de guerra às drogas, basta de guerra aos pobres e liberdade imediata aos usuários de drogas falsamente acusados de tráfico pelos policiais do 7º Batalhão.